Muito boa noite, exatamente às 19 horas, estamos aqui ao vivo, começando mais uma live. Então, toda quinta-feira vocês têm a oportunidade de nos acompanhar aqui, trazendo sempre convidados, né? Fico muito feliz de ter aí já o pessoal do Beam Life Brasil. Enfim, estamos recebendo, opa, o engenheiro Bruno Costa já está por aí. Ele vai começar hoje, vai nos falar um pouquinho sobre a trajetória dele e como é que ele está hoje trabalhando então com instrumentação de obra. Vamos lá, vamos pegar aqui o pedido dele. Ô, Luiz Sérgio, como é que tá, meu amigo? Tudo em paz? Vamos lá. A solicitação do Bruno aqui para transmitir ao... Já vai entrar. É um prazer receber a todos aí que estão entrando, hein, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Estão pegando já, está carregando aqui o sinal do Bruno. Bom, lembrando a todos que toda quinta-feira a gente faz então uma live aqui às 19, né? Está carregando lá o sinal dele. E semana que vem nós temos o Marco Rosati, vai contar um pouco como é que é trabalhar com toneladoras lá no metrô. Tudo certinho para a semana que vem. Estamos carregando ali o Bruno enquanto isso. Pessoal, lembrando a vocês que durante a nossa live eu vou ficar aqui atento para a gente conseguir dar vazão para as perguntas, né, que vocês tenham e já já a gente consegue. Bruno, você está ouvindo a gente? Professor, estou ouvindo, mas eu não consigo. Parece que não está aparecendo imagem. O senhor está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. O vídeo ainda não. Você quer tentar fazer um novo ingresso? Acessa Pode novamente para a ser. gente ver. Tá legal. Até já. Vamos lá. Tecnicamente, às vezes acontece, mas já já ele está de volta aí com a gente. Muito bom. A Débora aí. Então, nosso pessoal. Vamos lá. E aí convida os colegas, gente. Vamos lá para a gente poder participar aqui, trocar uma boa ideia com o Bruno. Está lá conectando. Aí, Bruno, você está ouvindo a gente, né? Eu consigo ouvir perfeitamente, mas parece que não tem imagem, né, professor? Que estranho. Poxa vida, tá meio diferente aí. E a imagem hoje seria bem interessante da gente conseguir, né? É, eu trouxe Vamos. até uns sensores aí para mostrar para o pessoal, né? Ah, então você está elevando o nível das lives, hein? Agora vai começar a ter demonstração de equipamento. Aí sim. Como é que eu faço aqui? É só aguardar, professor? Que Ah, estranho, né? pois é, eu não tenho muita certeza de como é que estão as coisas aí. A hora que ele fez a verificação do teu sinal, eu estava mostrando um bom sinal. Tá ótimo aqui, tá tudo carregado, eu tô no melhor lugar. Bacana. Bom, então agora eu vou ficar na dúvida. Aham. Você tem outro equipamento? Você está usando o celular, Tô né? usando o celular, Tô usando o Tá. celular. Às vezes eu não sei. Olha lá, o Valdir também entrou ali. Ô, Valdir, muito obrigado pela presença. O professor Fernando acabou de entrar. Vamos tentar de novo, professor? Vamos tentar mais uma vez, Bruno. Aí a Tá gente bom. não perde a sua imagem. Vamos lá. Até já. O Bruno está tentando fazer a conexão. E aí eu estou já agradecendo a todos que estão aí conosco. Muito bom. Ah, ele disse que parece que tem alguma coisa na frente da lente. Opa, então vamos lá, vamos ver se é isso que pode tá pegando lá. Às vezes, se tiver algum suporte, né? Vamos lá. Ó, vamos dar esse toque para ele, quem sabe é isso. Ô, Bruno, agora eu tô vendo. Eu acho que, na verdade, a tua câmera tá virada pro outro lado. Tenta invertê-la. Vamos ver se funciona. Tá, peraí. Mas parece que ela tá travando, né, professor? É, Ela fica parece que travando. sim. Uma pena. Deixa eu tentar entrar com o aparelho da minha esposa, professor. Só um minutinho. Tudo bem, Aguenta sem só um minutinho. problema. Aí É a você só me. Caroline, vai Caroline, tá solicitar bom. aí pro senhor. Vê aí. Então vai aparecer Caroline, mas é o Bruno. Vamos lá, sim, o Bruno trouxe um material para a gente ver, então a gente não perde. Mas tudo bem. Eu não vou conseguir ganhar esse tempo, mas não tem problema, porque depois a gente vai combinar de ter mais uma para complementar qualquer coisa que por acaso não dê tempo da gente conversar hoje. Bom, olha lá o Neto também, boa noite. Ó, gente, eu não sei se vou conseguir falar todo mundo aqui, mas eu vou dar uma repassada aproveitando lá. Então, fiquem atentos aí, porque a gente toda quinta-feira às 19 horas, às vezes às 20, né, a gente
tem trazido aí os colegas para conversar e trocar um bocado de ideia. C. Pessoa Salles, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, o Luiz Sérgio está aí, Empsank, aí eu vou depois precisar de ajuda para saber quem é. O Valdir está lá com a gente, muito obrigado, Valdir. A Croces Lúcia, a Roberta, muito legal, Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bom? Falamos esses dias aí, né? Vamos lá, o Kleber. Oh, deixa eu ver se eu não perco aqui o pedido do... Aqui, ele vai tentar de novo? Vamos lá. Ah, sim. Ah, o Fernando tá lembrando aqui, nós fizemos a gravação lá no canal dele, no Engenharia Com, e a gente teve, então, uma gravação interessante que eu acho que vale a pena vocês assistirem lá. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se esse pedido agora foi mais recente do... Deixa eu ver se eu pego o pedido recente aqui do Bruno para a gente não se perder. Tá aqui o pessoal, eu estou dando uma paradinha para olhar aqui. Vamos tentar de novo, Bruno. Gabriela também. Agora apareceu. Agora foi, professor. Conseguimos. Desculpa. Tudo bem. Desculpa, pessoal. Tranquilo, isso faz parte. Bruno, muito bem. Então a gente hoje está recebendo você, é um prazer imenso, né? Porque eu fico feliz de ver todos vocês e conversar um pouquinho para ver como é que as coisas estão. E eu depois vou dar uma repassadinha aqui nas mensagens, enquanto alguém vai, às vezes, comentando alguma coisa, para a gente tentar encaixar. Eu te chamo para a gente comentar o que foi, né? Que o pessoal perguntou. E agora, quer dizer, eu vou passar a bola para você e você contar um pouquinho para a gente como é que é essa história aí de ser engenheiro, como é que foi a tua trajetória, as dificuldades, facilidades, aquilo que a gente gosta de que os mais jovens que estão cursando ou estão saindo para o mercado agora, eles gostam de saber também para ver o que eles vão enfrentar, né? E as dicas que você pode dar também e falar um pouquinho de como é que está a sua atividade hoje, né? E mostrar aí os equipamentos que você nos trouxe. Vamos lá, fica à vontade. Não, perfeito. Perfeito. Primeiro é um prazer, queria agradecer ao senhor aí pela oportunidade, agradecer a todos os colegas aí, tô vendo bastante gente aí, agradecer a todo mundo. Então, professor, a gente quando está na faculdade, a gente tem uma visão um pouco romântica da vida aí e tal, mas a verdade é que o mercado acaba direcionando a gente, né? Muitas das vezes a gente procura uma área de atuação e acaba não conseguindo atuar. Em outras ocasiões, a gente acaba dando até muita sorte, que eu acho que é o meu caso aí, né? Então eu sou muito grato por tudo. Eu sempre tive muito apreço pelo senhor, pelo professor Ciro aí, também, que era o nosso professor na época de mecânica dos solos, né? Pessoas que eu admiro bastante. E me apaixonei por geotecnia e tentei, desde a época da faculdade, já buscando estágio e tudo mais, cursar, né? Estar em contato com geotecnia. E graças a Deus eu tive acesso, meu primeiro estágio foi no IPT, junto com o Marco Rossati, que deve fazer a live com o senhor na semana que vem. Estágio no IPT não é para qualquer um, não. Eu lembro que quando você falou para mim, cara, eu fiquei muito feliz. Só que assim, é lógico, você estava no projeto na época, né, do concreto lá, eu falei, bom, perdemos o Bruno, mas por um bom motivo, ele vai fazer uma experiência fantástica lá. Todas foram fantásticas, desde a iniciação do projeto e tudo mais, e a gente conseguiu, aí a gente conseguiu esse estágio no IPT, foi também uma experiência muito gratificante. E lá no IPT, eu comecei a ter mais contato com o pessoal da Poli, a gente começou a ter muito contato com pesquisa, e isso me chamava muito a atenção. E, eventualmente, a gente teve um contato outro com outros laboratórios, e no contato com o pessoal de solos, eu falei, poxa, é isso aqui que eu quero fazer mesmo, né? E aí, em seguida, consegui um outro estágio num escritório de projeto grande de geotecnia, do professor Luiz Guilherme. Muito bom, hein? E aí, nesse escritório eu tive contato, o filho do Vitor de Mello, professor. Sim, então não tem nem o que falar. Não tem o que falar. Então, assim, foi quando eu tive, de fato, contato com profissionais de ponta e contato com obras. A minha primeira semana nesse escritório, eu acho muito legal que eu tive que projetar, professor. Na primeira semana, eu cheguei lá, o pessoal falou, Bruno, tudo bem, prazer e tal. Esse aqui é o manual do US Army Corps, lá do Corpo dos Engenheiros dos Estados Unidos. A gente precisa projetar um enrocamento para um porto, lá em Campos dos Goytacazes. Você tem uma semana para projetar isso. Eu falei, como assim? Eu nem sei o que eu tenho que fazer.
Então, tudo que você precisa saber está nesse livro. Sente e faz. Aí ele falou, é igualzinho lá na feira, Então, né? A gente recebe a encomenda e tem que exatamente, entregar. professor. Eu tô acostumado. Então começou muito desse jeito, assim, desse jeito eu acabei tendo contato com diversas obras de geotecnia. Então uma semana a gente fazia projeto para barragem, outra semana era para porto, outra semana era contenção, terra armada, escavação, e era sempre nessa linha. Então isso, da primeira parte, assim, é que desenvolve muito a nossa capacidade de lidar com situações novas. Então você é obrigado a buscar informações. Eu estava rodeado de profissionais de altíssimo nível, e isso me ajudou muito a crescer, né? Aí depois desse escritório, eu fiquei até o final da faculdade, e aí quando eu estava para me formar, foi quando o Brasil entrou naquela crise de 2013, 2014, impeachment e tal, e é o cenário que acho que a maioria do pessoal que está sendo formado depois dessa época acaba enfrentando, que é um mercado sem grandes obras, sem muita coisa para a nossa área. Nessa perspectiva, diante dessa perspectiva, eu tive uma conversa eu tinha muita amizade, uma aproximação, uma intimidade até grande com o pessoal do escritório. E eles falaram, Bruno, com o mercado retraindo desse jeito, nós somos um escritório pequeno, apesar de fazer grandes coisas, e a gente pretende se manter pequeno, não tem como a gente pensar em expansão. E nós éramos em 3 estagiários, e eu era o que ia me formar primeiro, na verdade. Então, os outros ainda tinham muito tempo de estágio. E naquele momento de crise, não era oportuno para eles me efetivarem e tal. E aí, na época, o administrador do escritório falou, a gente vai fazer o seguinte, você pode ficar o tempo que você quiser, se as coisas melhorarem, a gente vai absorver você. Se não melhorarem, aí você toma uma decisão, mas infelizmente é o mercado, a gente dá um jeito. E eu, diante dessa perspectiva, fiquei um pouco assustado. Já tinha conhecido a minha esposa, a gente namorava, eu queria casar, não queria ficar formado e desempregado. E aí falei, não, eu acho que chegou a hora de procurar uma coisa nova. E aí procurei, comecei a mandar currículo, estava no último semestre da faculdade, e aí tive a oportunidade de fazer estágio numa empresa americana, o nome da empresa era Parsons. Era a empresa que estava projetando a base de Alcântara, aquelas estruturas enterradas, tudo isso. Muito legal. E assim, foi uma baita oportunidade também na época. Então eu saí do escritório de geotecnia e caí na área de cálculo estrutural, mas para essas estruturas enterradas, principalmente. E aí, eu estava muito acostumado a fazer dimensionamento geotécnico. Quando eu chegava na parte estrutural, a gente mandava para os calculistas. E aí, nessa empresa, eu entrei justamente para ficar nessa interface. E também foi muito, muito legal, porque eu trazia já uma bagagem geotécnica, né, de projeto e tal, e tive que desenvolver a parte de cálculo, e aí, de cálculo estrutural. E eu nunca fui, naquela época eu não era muito bom em O concreto. pessoal olhava pro professor concreto Marcelo armado e Chevet- falava assim, pô, isso aí. Teve gente que falou pra mim assim, professor, deixa eu tirar o meu diploma, eu prometo que eu nunca vou pôr a mão em concreto armado, eu não passo naquele negócio, mas deixa eu tirar meu diploma, eu não posso. Mas eu acho que a gente nunca pode fazer isso, professor, porque eu tinha um pouco dessa mentalidade no começo, e aí quando eu caí para dimensionar esse tipo de estrutura, eu fiquei até um pouco assustado. E aí já estava formado, fui efetivado, me formei, e eu senti que eu precisava, assim, os profissionais que estavam ao meu redor também eram profissionais muito bons, mas eu senti que eu precisava melhorar. Então eu fui essa época em busca, assim, já era uma época que estava bastante difícil de arrumar emprego, mas graças a Deus tinha sido efetivado, junto com uma colega minha, a Beatriz Lira, que estudou com a gente. Beatriz, olha lá. E aí, enfim, fui fazer uma especialização, e aí fiz uma especialização lá na Poli, em cálculo estrutural, e poxa, isso me abriu muitas portas, professor. Aí eu já tinha segurança quando eu terminei essa especialização, depois de 30 meses lá, 2 anos e um pouquinho, e eu já tinha segurança para projetar com muita certeza. Não, importante, eu só queria aproveitar, porque é isso, né, quer dizer, a gente não pega um diploma de engenharia e simplesmente acabou a vida estudantil, né? Na verdade, em todas as áreas, mas na engenharia a gente tem que estar sempre buscando, né? E tem uma questão também que acho que você deve ter experimentado, que foi o network que esse tipo de curso de pós-graduação também ofereceu para você, né? Eu vou te dizer, professor, que o curso na época é pago, esse curso de especialização lá da Poli, e eu tive receio de fazer o curso porque eu tinha acabado de me casar. Me formei, poucos meses depois me casei, e eu falei, poxa, eu vou entrar no curso, é dívida, então eu fiquei com muito medo. Mas eu vou dizer para o senhor que o network que os cursos de pós-graduação fornecem, no meu primeiro ano de curso, o meu curso estava pago com a quantidade de projetos que eu fiz para os colegas do curso. Porque eu estava diante de um monte de calculista, e eu tinha já uma bagagem geotécnica. Então os projetos de fundação, de contenção, eles, Bruno, você é fácil. E aí, enfim. E é o que o senhor falou, a gente sai da faculdade com diploma. De um dia para o outro, no dia anterior a gente é estagiário, depois a gente vira engenheiro, e o pessoal começa a cobrar a gente como engenheiro. Mas a gente não tem essa bagagem. Então isso
Isso me deixava inseguro. Então, finalizei o curso. No meio do curso também, a crise se agravou, e aí a empresa americana fechou, foi embora do Brasil. E aí eu estava casado, não morava mais com meus pais desde a época da faculdade, estava casado, tinha um curso para pagar, e falei, o que eu vou fazer? E aí pensei em trabalhar com meu pai, e aí conversando, meu pai trabalha com uma área de transporte totalmente diferente. E aí minha esposa falou, poxa, você vai jogar seu diploma no lixo e tal. Eu falei, poxa, mas não tem trabalho, é tudo tão difícil. E aí, com os colegas do curso da pós-graduação e os colegas que eu fiz durante a graduação, esses colegas começaram a me demandar fazer projetos, professor. network. E aí eu comecei a perceber que, exatamente, eu comecei a perceber que com esses projetos eu ganhava mais do que quando eu estava trabalhando empregado. E aí surgiu a primeira oportunidade para eu abrir minha empresa, né? E aí foi isso que eu fiz, eu abri a minha empresa e comecei a fazer projetos, né? Depois a vida foi me levando para me associar com alguns outros colegas, fazer projetos com parceria, com parceiros e tal, cada um na sua disciplina. Mas isso também me deu a chance de conhecer muito mais pessoas, porque quando a gente ia fazendo visita, eu sempre tive um bom relacionamento com clientes, então um acabava indicando o outro, então isso também me trouxe uma experiência muito grande, né? Perfeito. Isso foi muito bacana. Então eu saí de ser CLT, de ter um trabalho fixo e tal, fui obrigado a abrir minha empresa e comecei a fazer projeto. E vivi disso até acabar esse curso de pós-graduação. No meio do curso prestei prova lá para o mestrado da Unicamp, comecei a fazer o mestrado da Unicamp, na área de geotecnia, porque esse curso era de especialização em estruturas, né, então fui para fazer o mestrado na Unicamp também, e consegui conciliando tudo isso junto, quase fiquei maluco, perdi cabelo pra caramba, tive cabelo branco e tudo mais. Mas tá bom, né, ainda deu tempo de ficar com o cabelo branco, eu tava com medo que o meu não ficasse, caía tudo. Acabou antes de ficar. E aí, professor, eu vi o cenário da crise se agravando, assim, e graças a Deus, vários colegas, assim, desempregados, procurando, e, assim, meio que virei empreendedor, né, tive que abrir, enfim, me virar, né, meio que na obrigação, porque era a minha opção, eu fazia isso, eu desisti. Bruno, isso é muito importante, quer dizer, no contexto que a gente está discutindo aqui, né, conversando, que é essa questão de você tentar equilibrar seus receios, né, buscar realmente se qualificar mais sempre, isso aí é uma função importantíssima na vida, e assim, assumir também alguns riscos, né, saber que trabalho vai dar sempre, Exatamente. mas assumir o risco, né. Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que a questão principalmente quando você é engenheiro, professor, todo mundo te enxerga diferente, né? Para mim é um pedaço de papel e você sabe fazer conta, mas o pessoal olha para você como se o senhor fosse diferente. Eles esperam muito de você. É a mesma coisa quando você vai no médico, né? Você sempre espera que o médico dê as soluções aí para você, né? Pois é. Enfim, e aí o que acontece? Aí trabalhei bastante tempo assim e recebi um convite. Em 2017 recebi um convite de um colega, de um chefe, um cara que tinha sido chefe da Parsons, o Fábio Nakagawa. Tinha um bom relacionamento com ele. Começou uma obra no centro da cidade, um shopping center, na região lá da Feira da Madrugada. E ele me chamou para tocar esse projeto. Ele falou, Bruno, a gente vai fazer esse projeto, vai ser o maior shopping da América Latina. Eu sei que a região, já tinha feito muito projeto no Brás, então eu sabia que era uma região que tem lá o Taguá, tem um aluvião muito grande, é uma região de complexidade geotécnica, bastante complexo, né? E aí eu falei, poxa, é uma baita oportunidade, obrigado pelo convite, financeiramente era muito atrativo na época, e aí vi a oportunidade de conciliar as duas coisas, né? Então, entrei lá mais, não para trabalhar com a parte de projeto, mas para trabalhar mais com a parte de operação. Então, primeiramente era fazer parar de funcionar a Feira da Madrugada. Foi um processo extremamente rico para mim também, porque eu tive que participar, para o senhor ter ideia, no mesmo final de semana que o Lula foi preso, eu estava coordenando alguma coisa de posse, como que é o nome, professor? Me fugiu a palavra. Reintegração de posse, isso, para que o povo deixasse o local para vocês poderem fazer a obra. Exatamente, então foi um processo também que passei 48 horas acordado com a polícia, tinha que fazer reuniões com a prefeitura, com o governador, com o prefeito, tive muito contato nessa área, me abriu também um leque muito grande, tive experiências muito legais, e aí tinha um cargo legal lá, era financeiramente muito legal, só que eu não estava tão satisfeito porque eu queria voltar a trabalhar com geotecnia. Foi uma experiência de mais ou menos um pouco mais de um ano, né? 1 ano e 6 meses. E eu falei, não, eu preciso voltar para minha área. Eu estou feliz porque eu consigo fazer algumas coisas em paralelo, projeto, mas eu queria voltar. Né? Quando o cara põe o pé na terra e a mão na terra, não tem jeito, né? Ele gosta da coisa.
E o É verdade. professor Fernando está dizendo aqui que você é extremamente É, articulado e competente, queria ter sido seu professor. Ele entrou muito na obrigado. FEI depois que você já estava formado, né? Mas olha aí. Ô, pessoal, é um prazer, muito obrigado aí. Eu não lhe conheço pessoalmente, mas se o senhor é professor da FEI, eu dispensa qualquer comentário, né, professor? Então é isso Muito aí. obrigado. Enfim, aí, professor, surgiu a oportunidade de trabalhar na Tuvisud. Então, a Tuvisud é a empresa alemã e era para trabalhar para tocar o setor Opa, caiu o celular Não, aqui, pessoal, acontece, fica desculpa. tranquilo. Era para tocar, coordenar alguns projetos de automação de barragem no setor de instrumentação. Então, já existiam algumas diretrizes da Agência Nacional de Mineração aí, da ANM, da ANA, Agência Nacional de Águas, e começou uma demanda muito grande por automação em barragem. E aí a oportunidade que eu vislumbrei de voltar a atuar nesse segmento. E aí o que foi assim decisivo para mim, eu fui para ganhar menos do que eu estava ganhando no projeto do shopping aí. Mas foi uma oportunidade que eu vislumbrei de voltar a trabalhar com o que eu queria e se eu pensasse em carreira, num plano de carreira, era muito melhor, era uma multinacional alemã e tudo mais. Então fui para Isso é trabalhar. bacana, porque assim, é sempre aquela, né, aquelas duas coisas. Olha, eu vou para onde eu estou sentindo mais segurança, o negócio está sendo vantajoso, ou eu vou pelo meu coração, pelo meu desejo, pela minha, né, aptidão. É bacana. Exatamente. Então foi uma decisão difícil, e aí, olha só que incrível. Eu tinha essa decisão para tomar se eu ia, né? Eu fui. E fui trabalhar junto com ícones, assim, o Arsênio Negro Júnior, a Andréa Suda, o Salvone, que é um cara que projetou praticamente todos os metrôs de São Paulo. Então, o meu chefe na época, o gerente do departamento, era dos departamentos de consultoria, o Vinícius Vedequim, que hoje é meu sócio. Enfim, fui trabalhar com pessoas extremamente competentes, professor. Então, foi também uma experiência riquíssima. Tive contato, e aí eu comecei a ter contato direto com instrumentação, né? E qual que era a parte legal de instrumentação? Eu sempre tinha sido projetista, então eu sempre estava do outro lado da mesa. Eu mandava fazer e analisava a instrumentação, e de repente eu me vi fazendo a instrumentação, né? E tendo sempre que pensar, é muito legal a parte de instrumentação geotécnica, porque você sempre tem que pensar em como aplicar, como instrumentar, por quê, como que você pode. Às vezes você cai em algumas situações que ninguém fez ainda, ninguém tinha feito antes. Então você é obrigado, inclusive, a inovar no dia a dia. E aí tive que conhecer uma gama de sensores, tive que conhecer uma gama de aplicações que até então eu não fazia ideia nem que existia. Olha lá, E deixa eu só fui. comentar que o Fernando Ribeiro está dizendo que trabalhou com o pessoal em monitoramento na Burô. Na Biro. Em 2014, a Biro foi comprada pelos alemães da Tubsud. Então, é exatamente, a Biro é uma empresa que tem mais de 30 anos e que fez a instrumentação de tudo, né? Eram duas as grandes concorrentes, a Latina e a Biro. Então, eu fui trabalhar com esses caras, professor. Então, mais uma vez, por isso que eu falo que eu dei muita sorte, eu estava rodeado desses profissionais. E aí começamos a trabalhar, eu com contato com obra de infraestrutura, com barragem, com obras que assim, a nossa geração, a minha geração, não teve contato, exatamente por causa dessas crises, as grandes obras já tinham sido feitas e tal. Então isso me trouxe uma riqueza muito grande, tanto no trato profissional quanto no conhecimento dessas obras, né? Então eu também sou muito grato por isso. E aí estava tudo muito bom, até que aconteceu um acidente numa barragem conhecida aí de Minas Gerais, e por conta disso tudo a empresa decidiu encerrar as atividades de geotecnia. E a gente teve a oportunidade a gente se viu, mais uma vez eu me vi numa situação extremamente complicada, né? E aí chamei minha esposa, meu pai, falei, gente, a empresa decidiu encerrar as atividades e aí, né? E aí, diante desse cenário, minha esposa grávida, eu tinha acabado de descobrir que minha esposa estava grávida, então fiquei extremamente preocupado. E aí eu recebi um convite, professor. Na verdade, já tinha recebido alguns convites para ir trabalhar em Minas Gerais, mas não era o foco da minha. Eu não queria sair de São Paulo, não era o foco, ficar distante da nossa família. E aí eu recebi um convite para ir trabalhar no metrô do Chile, pela Arcades, coordenar lá o departamento deles de geotecnia. Na verdade, era para montar o departamento de geotecnia aqui de São Paulo deles e coordenar o projeto do metrô do Chile. E era um baita salário também. E eu falei, pô, agora eu vou ficar bem pra caramba, finalmente, né? Só que surgiu nesse intervalo a oportunidade da gente adquirir o departamento de geotecnia, surgiu essa oportunidade de continuar tocando o setor de instrumentação, que é onde eu estava muito feliz até então com as pessoas que eu estava trabalhando. E aí a gente abraçou essa oportunidade no final do ano passado, na verdade em agosto, de agosto para setembro foi quando a gente de fato abriu a empresa que eu estou hoje, que é a Itaibi, a empresa de instrumentação. Bacana, depois manda o contato pro pessoal saber quem contratar, né? Tá legal, pessoal, se vocês quiserem fazer instrumentação de obras aí, pode contar com a Manda gente. o link E do aí o que a gente site aí. fez...
Pode deixar, pode deixar. Então, e aí o que a gente fez foi reunir alguns dos melhores profissionais que a gente tinha. Continuamos com a consultoria desses caras, do André, do Arsênio, eles ajudaram a gente, são hoje nossos conselheiros, né? E a gente começou a tocar a TUV cedeu os contratos para a gente, a maioria dos contratos de concessionária a gente cedeu, alguns infelizmente a gente perdeu por conta do acidente, mas o mais interessante é que aí surgiu a possibilidade de a gente tocar. E a gente está, desde setembro do ano passado, tocando e graças a Deus as coisas estão dando muito certo, estão dando muito Que certo. bom. E um setor que a gente não tinha muito contato, não tinha muita abertura, era o setor predial, né? Então, existe uma demanda da norma da 6122, depois da revisão, de você fazer acompanhamento, monitoramento de recalques em edificações a partir de uma determinada quantidade de pavimentos. E aí a gente trouxe um cara de projeto também muito bom, que é o Marco Aurélio, lá da ZF, que a ZF é um escritório grande de São Paulo também, as APs, e esse engenheiro veio ajudar a gente a ter uma maior penetração, maior envolvimento. E aí despontou, professor. Então hoje a gente eu atuo basicamente com a parte de infraestrutura, então duplicação de rodovia, a gente está fazendo duplicação de rodovia em Minas Gerais, em Florianópolis, Santa Catarina, Navegantes, em São Paulo, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, estamos monitorando coisa no Espírito Santo. Barragem, a gente atua também com barragem de terra, barragem de mineração, barragem de energia. E basicamente é isso. A Bárbara, que é a nossa outra especialista, hoje nós somos 4 sócios, então eu fico com a parte de infraestrutura, o Marco com a parte predial, o Vinícius com a parte de barragens e a Bárbara com a parte de ambiental, geotecnia ambiental, remediação de área contaminada e tudo mais. Então hoje a estrutura da empresa permitiu que eu tivesse contato com tudo isso, né, com todos esses tipos de obra, então por isso eu acho que eu sou muito grato, sou muito feliz, né, por conta de tudo isso, né. E é mais ou menos por aí que se deu a trajetória. Então, acho que o principal para pontuar, professor, Puxa vida, que bonito, a vida vai ser cheia de altos e baixos, né? A vida vai ser cheia de altos e baixos, e a tua postura, a tua atitude diante dos momentos em que os baixos acontecem, é que vai determinar o que você vai fazer dali para frente, né? Eu acho que, então, o pessoal que, enfim, está de começo de carreira e tal, tem que ter primeiro otimismo e se preparar, porque uma hora as oportunidades vão vir e você tem que estar preparado. Pois é, a Juliana está falando aqui, ó, meu marido, ele é engenheiro de projeto em geometria. Aí, ó, então, já é o network aí acontecendo. Que também as nossas lives aqui são para isso também, para gente, né? Juliana tá ali embaixo. Muito legal. A Juliana. Tudo que a FEI é isso aí, é perfeito. A FEI, professor, eu acho muito legal na FEI que ela principalmente nos projetos paralelos, a FEI, que a gente fez com a sua tutela, a FEI ela ajuda muito a gente a desenvolver essa parte, realmente, né? Então, inovação, a gente está diante de uma situação, a gente tem que lidar com isso, tem que criar soluções. Então, é o que eu falo, começou na FEI, e assim, prepara muito a gente para os desafios do mercado, porque realmente a gente tem que lidar com isso, faz parte do dia a dia, principalmente de nós engenheiros, né, professor? Pois é. Então, acho que é mais ou menos e arregaçar a manga, e é isso, o desafio a gente enfrenta sempre, né? Mas que toda essa tua trajetória, nossa, que bonito, né? Acho que as oportunidades realmente sorriram para você. Mas uma coisa importante, né? E isso eu acho que é o recado que a gente tem para passar para todos, né? Você tem que assumir os riscos. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar. Vai ter aquele momento que a gente vai ter que pensar a zona de conforto, tô mais legal. Então, acho que assim, tudo que você fez foi de fato, lógico, com o pé no chão, né? Vendo até onde você poderia, conversa com um, conversa com o outro, conversa com a família, acho que é absolutamente importante. Aliás, parabéns, né? Pelo bebê, porque Obrigado. isso é uma das coisas mais ricas que a gente tem na vida, né? Não, é a nossa alegria, é a nossa alegria. É a futura geotécnica. Então, né? Bom, a minha esposa também. Pode falar. Tranquilo, pode continuar. Não, eu ia falar que a minha esposa também é engenheira, então a gente fala que a gente ou vai criar alguém que vai adorar exatas ou vai odiar exatas. Isso aí é o meu caso, a minha filha é de humanas. O menino já curte carro, então aí tem uma chance com o automobilismo, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Não, mas é por aí, é legal. Vamos lá, aqui mais um comentáriozinho aqui. O Rafa mandando, Bruno foi uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de trabalhar. Bom, a gente tá vendo pelo nosso bate-papo aí, eu digo mesmo, né? Bruno é uma pessoa fantástica. Tá nos ouvindo aí, né, Bruno?
Deu uma travadinha aqui, parece. Mas já já ele volta, se for o caso. O Neto tá aqui. Ainda temos mais um tempinho, tá? Bruno, você tá ouvindo a gente? Acho que a conexão dele deu uma baixadinha lá. Daqui a pouquinho a gente tenta ver se conversa, então. Ah, ele vai voltar daqui a pouquinho. Nossa conversa, gente, ela tá, então, sempre, né, todas as quintas-feiras, vem trazendo esse bate-papo para que é um espaço aberto para vocês, tá? De coração mesmo. Eu estou tentando fazer a. Opa, agora acho que vai vir com outro nome, mas vai ser o Bruno, tá, gente? Tá chegando. Então, olha lá, o Luiz Sérgio tá querendo a nossa. Ó, por enquanto eu só tô convidando os alunos. Chegou, entrou, viu? Bruno, você tá aí? A Dalgisa pediu. Ó, saiu. Bom, por enquanto eu estou trazendo os alunos, né? Porque o professor tem um problema, fala demais, gente. Quando eu começo a falar é complicado. Daqui a pouco o Bruno está entrando aí. Mas aí a gente vai começar a criar também outros espaços aí para trazer os professores. Então o Luiz Sérgio está ávido, eu tô com uma saudade danada do Luiz Sérgio, tá precisando encontrar realmente ele numa live. O Fernando outro dia já me cobrou, poxa vida, você sobe para os alunos? Eu falei, olha, por enquanto a gente está com a proposta. E aí o pessoal às vezes me fala assim, poxa, professor, o senhor me convidou, mas que experiência que eu tenho para trazer, gente? Eu acho que muito mais que os anos né, de labuta aí na área, são exatamente essa troca de informações. Vamos lá, Bruno, vamos novamente. Vamos lá. O Luiz está dizendo que não é mais professor da FEI, mas é professor ainda. Olha, eu estou vendo a tela aqui, Bruno. Você está ouvindo a gente? Professor, eu estou ouvindo aqui, caiu, acabou a bateria do outro telefone, mas Ah, entendi. infelizmente esse telefone aqui não tá, parece que tá sem imagem de novo. Ó. Poxa, que pena. Tá, você tenta girar a imagem dele de novo. Aí Ah, acabou funcionando no teu outro lá. eu Pluga o já outro coloquei o no. outro aqui para carregar. Isso. Peço desculpas aí, professor, infelizmente Acontece, a gente a sabe gente como é que tocou é. e eu não estava preparado, desculpa. Na tecnologia é assim. Nossa, me derrubou aqui do cavalo, professor. Não, mas tudo bem. Ó, faz o seguinte, Ah, tenta fazer mais uma tentativa de entrar. Só já tá. vira a tua tela para ficar mostrando você. Tenta entrar novamente, por favor. E aí Tá, vou vamos ver tentar se entrar novamente. isso. Beleza. Às vezes a conexão, dependendo do horário, fica um pouquinho instável. Vai lá. Então, pessoal, Marco Rosati, na semana que vem, 19 horas, a gente vai falar sobre a trajetória dele e sobre as obras que ele desenvolveu no metrô. Ele também faz parte de um grupo que congrega alunos e ex-alunos da FEI que trabalham com geotecnia, o GeoFEI. Então, aí o Fernando até me falou, olha, você está trazendo muito geotécnico, trouxe a Débora, agora já vai vir o Bruno aí, eu falei, calma, aí a gente tem uns contatos aí, né, mas vai ter espaço para todo mundo, e os temas, gente, por favor, vocês também nos favoreçam aí, fazendo os comentários, né, principalmente nos vídeos, eles vão ficar salvos lá no direct, eu encerro ele antes de cair o nosso tempo para a gente poder, olha lá, a Débora gostando, dá para a gente poder reservar, né, o vídeo e deixar ele salvo lá no IGTV, então vocês podem acessar depois, enviar para os colegas e tal. O Geofei, a Débora não sabia, mas foi uma iniciativa dos alunos, tá? O Kaique, né, que propôs fazer esse grupo, e agora a gente já coloca automaticamente todo mundo que se envolve com alguma iniciação científica, algum projeto e também trabalha na área aí. Então, praticamente já está dentro, é só a gente adicionar. Está conectando aqui. Tô vendo. Aí, Bruno, tô te vendo. Professor? Beleza, retornamos. Opa, Mostra lá o que você trouxe pra agora gente. retornamos com. Vamos lá, então. Bom, então a gente vai que cai de Estabiliza novo, ele né, aí. professor? Tá. O que acontece? Como a gente hoje está trabalhando com a parte de geotecnia, mais para a parte de instrumentação, eu trouxe alguns sensores para mostrar para vocês O aí Bruno tá começando a elevar o nível da live. o que a gente Daqui a utiliza. pouco a gente vai ter que ter sensor, ou demonstração de alguma coisa, não sei. Ah, legal. Não, é porque a gente acaba não tendo contato com a parte de instrumentação, professor. Então, uma coisa que a gente vê muito é que os projetistas acabam não conhecendo os instrumentos que eles podem utilizar, né?
Por que a gente usa instrumento, né? Para que a gente instrumenta? Primeiramente porque a gente quer conhecer o comportamento dos maciços, né, das estruturas que a gente eventualmente está projetando ou está executando. Então, se você estiver pensando, por exemplo, em área urbana, você vai fazer uma grande escavação em área urbana, a gente sabe que a quantidade de investigação que a gente tem é muito pequena, a gente tem uma grande de propriedades do solo e tudo mais. Então, a instrumentação, ela primeiro ajuda a gente a de fato, conferir se o que a gente projetou está acontecendo na realidade, né? Então, permite que a gente corrija alguma eventual falha de projeto e tudo mais. E depois ajuda a calibrar os nossos modelos, né, professor? Acho que é muito importante. A gente faz um monte de coisa, desenvolve através de um monte de teoria, método semi-empírico, e a gente acaba não tendo uma grande quantidade de informação para ver se isso funciona para onde a gente está querendo aplicar. Perfeito. É Então, o que sobretudo eu o trouxe aqui? Eu controle. trouxe um piezômetro. O controle, exatamente. Então, eu trouxe um sensor, é um sensor que é um piezômetro elétrico. Isso é um piezômetro de corda vibrante, na verdade. Então, ele é um tubinho, né? Vocês podem ver que é um tubinho, um cilindro, né? E eu não sei se dá para ver bem, mas a ponta do cilindro, ela é toda porosa, né? E então, isso aqui é uma pedra porosa. E aí, a ideia é que esse piezômetro de corda vibrante, esse piezômetro elétrico, ele consiga dar mais informação para a gente a respeito da distribuição das poropressões, da dissipação das poropressões num determinado maciço. Então, imagina que você está fazendo lá uma obra de uma duplicação de uma rodovia, por exemplo, e você vai fazer um aterro, vai ter que levar o nível do terreno natural, vamos dizer, 2, 4, 5 metros. Só que durante a tua fase de investigação, você descobriu que tem uma camada de 5 metros lá de argila mole, sei lá, 10 metros de argila mole. Então, a partir do momento que você começa a altear esse aterro, você vai carregar tanto essa argila mole que para ela dissipar as pressões neutras, se tiver um nível d'água, pode ser que esse terreno rompa. Então, você instala esse tipo de sensor e esse tipo de sensor vai mostrar para a gente exatamente a curva de dissipação dessa pressão neutra. Né? Então, você vai conhecer exatamente o que está sendo dissipado pelos grãos, as partículas de solo, o que está indo para a água e vai ter um controle das pressões totais. Por que esse sensor é legal? Como que ele funciona e por que a resposta dele é rápida, né, professor? O legal dele é que assim que você tem assim que ele percebe que tem água, essa partícula de água, né, a água que entra nessa pedra porosa, ela vai pressionar um diafragma, esse diafragma faz vibrar uma cordinha, que é uma corda vibrante, e a frequência dessa corda vibrante vai ser transformada numa leitura de altura de coluna d'água. E aí você consegue saber exatamente quando que aquela pressão está dissipando e quanto ela está dissipando ao longo do tempo. E aí o ATO da obra, o projetista, consegue liberar o aterro com mais velocidade, com menos velocidade, se pode liberar mais uma camada de aterro e tudo mais. Então você consegue ter todo esse controle. Então, é o piezômetro elétrico. O jeito convencional, o jeito popular de fazer, o que a gente mais vê no Brasil, por exemplo, é um piezômetro de casa grande, né? Que nada mais é que um tubinho PVC com um trecho drenante na ponta, então você tem um selo na base e um trecho com uma camada de areia drenante, exatamente. E aí esse tubinho ele é envolto por um bidinho e é tudo furadinho. Então a gente tem que comparar esses dois instrumentos, um sensor que dá pra gente exatamente a curva de dissipação de pressão e esse outro caninho que você põe no solo e o cara vai lá com um sensorzinho elétrico e vê a altura da coluna d'água, né? Então são as diferenças, né? Tecnologia, né? Eu trouxe uns outros sensores aqui, ó. Tecnologia. É só para mostrar a diferença de um e do outro, como eu não pus cano de PVC aqui para mostrar, esse outro esse outro instrumento aqui, é um instrumento que a gente chama de triortogonal, medidor de junta triortogonal. Então, a parte de baixo, a base dele, a gente vai instalar numa parede ou num local, num túnel, a gente instala isso muito em túnel, tá? E cortina também, então é instalado dessa forma, essa aqui é a parte que fica instalada. E aí a gente consegue medir através do deslocamento, uma parte é fixa e a outra parte é móvel, né? Então onde tem essas três cabeças aqui, esses três furos, é a parte móvel, né? E aí a gente consegue, através do deslocamento, né, dessa caixa aqui nessas três direções, a gente coloca um reloginho comparador, vou colocar ele aqui, espero que ele não caia. A gente coloca o reloginho comparador, ó, em cada um dos furos, e aí a gente consegue, através das medidas sucessivas, verificar o quanto está deslocando em todas as direções. Muito legal, hein? Esse é o jeito manual de fazer. Você Não, vai falar, estou professor? comentando, porque assim,
para quem não teve a oportunidade de ver a É, instrumentação, né? Quer dizer, pelo menos ela não está instalada, lógico, mas você fez a gentileza de trazer aqui. Eu acho que está sendo um show magnífico para quem nunca teve essa oportunidade. Muito legal, Bruno. Continua aí, vai. legal. Então, aí eu trouxe mais uns outros dois, rapidinho. Então, esse outro aqui é um extensômetro de haste. Então, eu tenho uma molinha nele, a base do sensor, aqui tem um fio aqui que está enroscado. Ó, pronto. Ele tem a base do sensor, toda a inteligência dele está aqui. Aí ele tem uma haste, né? Essa haste tem um range, ó. Então eu posso aumentar isso aqui, ó. Isso aqui é uma haste móvel, tá? E aí eu vou colocar isso numa estrutura semelhante àquela onde eu coloco o reloginho, e através do deslocamento dessa haste, eu consigo mandar exatamente a informação. Isso é um transdutor de deslocamento. O piezômetro elétrico nada mais é do que um transdutor de pressão, e aqui dentro desse sensor a gente tem dessa haste a gente tem um transdutor de deslocamento. Então também, a hora que eu variar isso aqui, né, a hora que a estrutura começar a se mexer, eu consigo colocar isso em 3 direções, e a variação do deslocamento vai me gerar uma frequência também, e na outra ponta eu tenho um fiozinho, e o fiozinho eu vou colocar uma leitora lá e vou ver exatamente, vou transformar aquele valor de frequência num valor de deslocamento, né? Então eu consigo fazer isso também, colocar um de transmissão, transmitir isso a satélite, ver isso do meu celular, colocar isso online, enfim, então eu consigo. É um tipo de instrumentação muito mais apurada do que um cara ir lá com um reloginho e medir, e você depender do fator humano, né? É o que eu Tudo costumo isso. comparar, né? A gente E aí A tem mais gente um. faz ainda SPT, né? Então tem muita gente que ainda fica na idade do SPT, né? A gente precisa dar passos tecnológicos, né? Exatamente, professor. Isso aqui é perfeito. O senhor fez uma excelente comparação. A gente, quando está fazendo ensaio, a gente utiliza o valor do cara lá. O SPT é o que o cara tá batendo lá. Se o Corinthians perdeu, o cara não vai contar direito, vai ficar bravo e tudo mais, né? Então a mesma coisa, a gente depende, não desconfiando, porque os técnicos de instrumentação, normalmente, professor, são pessoas você vê que eticamente são muito bons, são muito bons em matemática, são pessoas extremamente confiáveis e tudo mais, mas a gente tá com o fator humano na mão. Às vezes o cara não viu que tem algum problema com o próprio medidor e pode trazer uma medida errada, você vai alimentar o teu projeto e tudo mais. Então a gente acaba dependendo do fator humano. Todos esses sensores, é interessante falar que todos esses sensores já existem, professor, por exemplo, no setor Sim. automotivo. Só que na engenharia civil a gente insiste em continuar com coisas de 10 anos atrás, 30 anos Claro, atrás, tudo pensa numa mais. McLaren, né? Ela tem controle para tudo, né? Ajusta tudo que você puder pensar. Então, lógico, tem seu custo, né? Mas tem seus benefícios também. Exatamente. Tem os custos e os benefícios, perfeito. Esse outro sensor aqui, professor, é um sensor que a gente chama ele, é um sensor MENS, ele é um acelerômetro, nada mais é do que um acelerômetro. Então, dentro dele, ele tem como se fosse um pêndulo, o princípio de funcionamento é o mesmo princípio de um pêndulo simples. Ele tem um pêndulo, né? O pêndulo dele vai, enfim, está ajustado aí, foi calibrado, né, com a gravidade, com a aceleração da gravidade. E a gente tem um pêndulo, e esse pêndulo, ele vai fazer, através da variação do pêndulo, da inclinação do pêndulo, ele gera um sinal elétrico, e esse sinal elétrico é interpretado como um ângulo de distorção, né? Então a gente chama esse sensor aqui, é um tiltmeter, a gente instala esse sensor nas paredes das edificações, em cortinas também, nas frentes de escavação dos túneis, se a gente vai falando de NATM, e aí a gente consegue monitorar a inclinação. Esse acelerômetro ele pode medir, tem aqui um A mais, não sei se vocês conseguem ver, e um A menos, né? E aí a gente consegue fazer, pode ser biaxial ou monoaxial, então a gente consegue às vezes medir inclinação em 2 direções, você instala em uma parede só, e aí você consegue pegar tanto a transversal quanto a longitudinal, né? E é um processo de automação também, né? A gente consegue automatizar, por exemplo, leituras que a gente faria com o pessoal de topografia, né? A precisão aqui é muito maior, né? E você pode ter 1000 leituras por dia, uma leitura a cada segundo, a cada 10 segundos, 30 segundos, em vez de você ter uma leitura lá só do topógrafo para pegar inclinações de edificações, por exemplo. É migrar Então, acho que essas migrar são as para o vantagens. controle mesmo, né? Porque assim, você pega inicialmente a ideia de verificar se a coisa está acontecendo. Então você instrumenta, faz topografia, etc., para ir acompanhando se está tudo dentro do parâmetro. Agora, quando você tem um instrumento que dá uma resposta muito mais rápida que essa, aí você pode ter uma ação até de correção, né, antecipada em relação aos problemas, né? Exatamente. A ideia é justamente essa, né, professor? A ideia é que, por exemplo, eu acho que o piezômetro ele é o caso mais marcante.
Porque imagina que existe uma curva de dissipação de pressão quando você carrega um aterro, um solo mole, sei lá, qualquer coisa. Então faz toda a diferença se o senhor fizer uma leitura por dia, outra por semana, porque você vai estar pegando um ponto de uma curva, qualquer, um ponto X. Você pode estar no topo da curva, você pode estar na base, em qualquer lugar. E quando você tem, por exemplo, um piezômetro elétrico associado com algum equipamento que faz a aquisição dos dados, o que você vai ter, na verdade, é exatamente a curva de dissipação, né? E se você achar que a curva não está boa, você vai pedir mais leitura. Ou se com menos leitura você tiver a mesma informação, você reduz a quantidade de leituras, né? Então, é muito interessante por isso, porque de fato você consegue ver, enfim, você comprova o que você espera, né? Ou não, né? E aí você calibra o teu modelo. Você calibra o seu modelo, enfim. E se preocupa ou então, não com o resultado, né? Com o resultado, perfeito. Então, acho que isso aí é o principal, professor. Acho que isso aí é o mais legal nessa parte de instrumentação, é você de fato estar falando de controle, estar conseguindo comprovar tudo que você previu e está dando maior segurança, né, professor? Está de fato falando, realmente está seguro, realmente a gente consegue fazer isso ou não. Pois é, modelo de cálculo, né, inclusive na live que a gente gravou com o Fernando lá no canal dele, né, no Engenharia Com, né, Engenharia Com, a gente comentou um pouco justamente sobre essa questão do monitoramento, né, e estávamos discutindo justamente isso, o que é a diferença, né, entre você ter um investimento, de fato, na informação que você tem sobre o comportamento da tua obra e a comparação depois que você pode fazer com o teu modelo. Quando você faz isso depois, né, o depois é assim, você aprende, com certeza. Mas quando você pode acompanhar a coisa acontecendo, você, dependendo da situação, você pode agilizar até a melhoria do teu projeto, né, a um tempo mais curto. Ou já identificar, olha, tivemos aqui algum tipo de comportamento que não está adequado, então já vamos tomar as ações, né? E quanto mais rápido isso for detectado, mais barato sai a correção. Esse é o mais importante, né? Exatamente. Não, e assim, acho que a instrumentação, ela tem um papel muito importante também na engenharia de túneis, professor. Então, né, eu acho que o grande ouro da instrumentação está na engenharia, além da engenharia de barragens, mas eu acho que essencialmente na engenharia de túneis. Principalmente porque o túnel ele é uma obra linear, né, e é uma obra que você precisa ter essas informações para que você consiga avançar ou não, porque à medida que você está desconfinando um maciço, né, você precisa saber a ordem de grandeza dos deslocamentos, tanto na tua frente quanto na área que você já escavou. Porque imagina que você está avançando uma frente de escavação e você está com o teu pessoal no local que você já escavou. Então você precisa ter certeza que o revestimento não está deslocando, que você não tem... enfim, você tem que estar seguro no que você está fazendo, senão você fica preso. Complicadíssimo. Né? E além de monitorar o túnel, você precisa monitorar também o que está na superfície do túnel. Então existem uma série de instrumentos que vão monitorar os prédios com essas fundações mais profundas, enfim, áreas perto de leitos de rio, tudo mais. Então é extremamente importante você monitorar, além das frentes de escavação, toda a região que o túnel está passando por baixo. E aí eu acho que é uma obra que justifica e que você de fato consegue comprovar a diferença que isso pode fazer, do ponto de vista técnico. Perfeito. Né? Exatamente. O Marco Rosati vai falar, deixa eu aproveitar que você falou do túnel, que o Marco Rosati semana que vem vai falar um bocado, porque ele trabalha com a tuneladora, né? Então tudo é baseado em instrumentação. Exatamente. Então, eu tive bastante contato com o Marco aí no metrô. Eu participei das obras da linha 17 e da linha 5 Lilás, professor. A gente estava instrumentando túneis nessas duas linhas. Para o senhor ter uma ideia, tem um caso muito interessante de obra, que eu não posso falar o local exato, mas é ali na região do Borba Gato, ali de Santa Amaro, perto ali da Avenida Adolfo Pinheiro. Existe um túnel, existe uma galeria, uma área técnica nos túneis, tem o local onde passa o metrô, e tem um local que o pessoal tem pouco acesso, que é justamente a área técnica, né? Então o pessoal do metrô chamou a gente para ir lá dar uma olhada, porque eles haviam retirado 30 metros cúbicos de material da via. Puxa! Então a via tem lá as canaletas de drenagem e tudo mais, e é uma região que tem um lenço alto, tem um fluxo d'água muito intenso, tem camadas de areia, lá uma areia muito grossa, então tem um fluxo de água, uma permeabilidade bastante alta, então o túnel tem uma série de dispositivos de drenagem lá que convergem para a via, e a via leva para as caixas para retirar. E eles retirando essa água, perceberam que tinha uma quantidade muito grande de material, e começaram a ensacar esse material. Aí alguém achou estranho ter 30 metros cúbicos de material, que estava vindo de algum lugar lá, e aí chamaram
a gente, uma série de consultores para avaliar qual que era o problema, né, professor? E aí a gente começou, perto de uma região que tem lá um monumento público, que é um patrimônio também, que não podia ter nenhum tipo de problema, e tinha acabado de passar por uma reforma, prédios novos e tudo mais. Então a gente precisou fazer todo um trabalho de instrumentação nessa área, e o pessoal passando na via, tendo espetáculo nesse local, e sem saber o que estava acontecendo. Até que a gente conseguiu identificar uma série de crateras, uma série de Pois é, né? vazios. Mas assim, aí o controle também vai ajudar a você liberar ou não esses eventos acontecerem, né? Então, se você não Perfeito, controla, depois você fica à perfeito. mercê do Então, que vai acontecer, né? Ou proíbe de qualquer jeito, mas se você controla, você vai ter condição, né? Que impressionante, quer dizer que a coisa começou a esvaziar, né? exatamente, perfeito. Então, na verdade, o que aconteceu? Tava todo mundo assim, o que está acontecendo, de onde está vindo esse material? Então, a ideia da instrumentação nesse momento, primeiro foi garantir a estabilidade do túnel. Então, a gente chegou até em pensar em parar a via, só que imagina só, a gente teve que dar essa informação, municiar o pessoal do metrô para eles conseguirem tomar essa decisão. Então, a gente começou a falar com os gerentes, com todo mundo, com todos os cargos altos do metrô, e todo mundo voltado para essa informação. Porque dependendo de onde tivesse, do que a gente entende, enfim, do nível de deformação que os túneis pudessem estar sentindo e tudo mais, a gente podia ter algum tipo de colapso, uma série de questões aí que o senhor sabe bem como são. Então, primeira coisa foi identificar onde estavam as crateras, e a gente conseguiu identificar. Depois foi monitorar os túneis, para saber se os túneis estavam estáveis, né? E monitorar toda a região ao redor. E aí a gente percebeu que não tinham recalques superficiais nem na via, nem nos locais que a gente estava monitorando, nas edificações que estavam sob essa área de influência. Mas a gente percebeu, a gente instalou uma série de taxômetros, os taxômetros são instrumentos que vão pegar recalques em profundidade, né? Não recalques superficiais. Os taxômetros indicavam uma grande variação, uma grande deformação do material que estava sob o túnel. E aí a gente identificou uma região que estava pior, e aí a gente estava chegando perto da cratera. Quando a gente fez uma determinada perfuração com 30 metros de profundidade, só para o senhor ter uma ideia, a haste caiu, assim, depois do 1,20 m, a haste caiu até o 1,29 m. E a gente identificou de fato a cratera. E aí isso deu embasamento para a gente melhorar a instrumentação, e aí o metrô lá, o pessoal do metrô desenvolveu um projeto de reforço, preencheu todas essas crateras e tudo mais, fez várias linhas de reforço ao redor do túnel, e aí a gente ficou acompanhando durante um tempo ainda, para saber o que estava Mas a acontecendo. importância de você. Então, esse tipo de A importância de experiência. você instrumentar, é para você ter controle, né? Aí o pessoal começa a pensar assim, poxa vida, eu só tinha com problema com concreto para subir uma laje depois da outra, né? Quando você vê uma obra dessa, você fala, meu, o mundo é outro. A perspectiva é completamente diferente. Mas então, tem um caso legal também, que é o caso da Natura, professor. A Natura acompanhava, instrumentava a minutos, Natura. tá? Isso é importante para eu depois não ter que cortar sem educação. Mas assim, começa a falar, se a gente não conseguir chegar no ponto, então quando faltar uns 3 minutos eu te dou um toque, a gente faz a despedida, e aí depois a gente tenta marcar uma para você. Eu tenho certeza que você tem muita coisa lá para falar. Mas fica à vontade, eu introduzo o assunto. Tem muita coisa. Não, eu só ia comentar que também tem um outro caso emblemático. Eu até declinei o nome da fábrica aqui, eu não podia declinar, até peço desculpa aí. Mas tem uma fábrica bastante importante aqui que teve um problema que quando estava instalando a fábrica, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a fábrica era de uma região lá de Cajamar, que a gente conhece que é uma região com zona calcária. Ela foi objeto de uma calcária. apresentação também no Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos. Então, todo mundo sabe, no geral, né? Exato. Então, inclusive, exatamente. Gerou, inclusive, existe um livro sobre o caso, existe um livro muito bom que a própria fábrica fez, com todo o estudo geotécnico que foi desenvolvido para poder identificar o que estava acontecendo. E aí, durante o estudo, a gente percebeu, assim, a gente conseguiu identificar as crateras, a gente fez o preenchimento das crateras. A ideia da fábrica, por exemplo, quando identificou tudo isso, a ideia da fábrica era, vamos fazer igreja, vamos fazer casa popular aí e vamos mudar. Depois do estudo geotécnico, a fábrica construiu mais 4 galpões, professor. Porque a gente conseguiu controlar o problema, monitorar. Até hoje a gente atua, né? Mas eu acho que o mais legal é isso. Eles tinham uma área muito grande, uma área de desenvolvimento muito grande, e tinham um problema na mão lá de ter construído a fábrica num local que estava cheio de cratera. E aí, graças à instrumentação, a gente conseguiu mostrar que o processo de recalque estava controlado, que havia sido preenchido, enfim, os vazios. Então é um outro caso emblemático, gerou livro, tem um monte de artigo, tem trabalho técnico pra caramba. Inclusive eu orientei um grupo de TCC
lá na São Judas sobre esse tema. Foi bem legal. Ah, que interessante. Professor, eu sei que está acabando, então eu só queria introduzir um último assunto que eu acho que faltou falar, e é bem importante, que é o lance do IoT, que é a internet das coisas, né? Que está muito ligado com a indústria 4.0, né? E tem tudo a ver com a instrumentação. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Além de inovar, além de a gente tentar eliminar um pouco dessa atuação de depender muito do fator humano nas medições, nas leituras de instrumentação, a nossa ideia é conseguir fazer, organizar todos os dados, ter uma plataforma que consiga disponibilizar esses dados de forma imediata, e o mais importante, a gente conseguir integrar isso com os projetistas. Então, hoje já existe alguns sistemas que possibilitam que o monitoramento seja integrado aos softwares que a gente utiliza para dimensionar. Então, você pega os softwares lá da Rock Science, os softwares da GeoSlope, a gente já tem a possibilidade de integrar essas coisas. Então, você cria lá os modelos, está fazendo os parâmetros, e à medida que você atualiza a instrumentação, esses parâmetros já são atualizados pelo sistema, você bate do sistema o arquivo, e você consegue fazer as suas análises de estabilidade, as suas análises de recalque, de uma maneira geral, com os dados de instrumentação atualizados, e isso fica disponível 24 horas, sabe, do teu celular, da tua casa, de qualquer lugar. Então, eu acho que isso é uma outra coisa muito importante aí, e que se alguém se interessar por essa área, né, eu acho que é o futuro, tem muito campo, tem muito futuro, tem muito local para aplicação, e eu acho que é uma área bastante interessante também aí. É um importantíssimo. Lá na FIA a gente tem um laboratório de IoT, né, que o pessoal da ciência da computação tem lá com a Vivo. Eu já participei, inclusive, de trabalhos lá com eles, o professor Filev, que hoje está na Austrália, né, mas sobre o monitoramento de encostas, né, então nós fizemos lá, os alunos fizeram um modelinho, tá, inclusive lá no laboratório, funcionando lá. E assim, é um dos interesses amplos, né, que eu tenho, e também do professor Fernando. O professor Fernando Ribeiro, ele está dizendo aqui da tese dele, que é justamente sobre a parte de monitoramento de barragens, né, e ele né, Legal, o canal dele, que eu fui lá também fazer a live lá com ele, ele está te convidando aqui, depois eu vou favorecer esse contato para vocês poderem trocar mais uma ideia lá na live também, tá? Tá bom. Ô, professor, fico à disposição aí, e eu fiz um convite para o professor Kurt, a gente teve a oportunidade de adquirir os sensores da TUV, todo o material, todos os instrumentos, então a gente tem uma gama muito grande, a gente pode desenvolver muitas coisas. Se vocês quiserem fazer uma visita, o professor Kurt já está convidado, a gente marcou dele fazer uma visita lá para a gente, para mostrar um pouquinho do que a gente faz. Deixa o convite para o senhor também, porque tem muita coisa, daria para a gente ficar falando 2 horas aqui, se não tivesse caído, podia falar até mais, porque, inclusive, eu falei com o professor Kurt que, assim, poxa, a gente tem todo tipo de obra e consegue ter contato com todo tipo de sensor, de tudo, a gente consegue comprovar tudo. E está sempre atrelado ao processo de inovação, que eu acho que é o mais importante. Né? Então, como medir, para que medir, né? Eu acho que essas são as perguntas que você tem que se fazer quando você está pensando em instrumentar. E aí, tua experiência, tua imaginação, tua criatividade é que vão direcionar você para uma solução. Muito bom. Legal. 2 minutinhos, um pouco menos, dá o seu tchau, que aí depois eu já encerro. Tá legal. Pessoal, então eu queria agradecer primeiro o professor Kurt aí, foi uma honra, um prazer poder falar para vocês. Espero que, apesar dos problemas técnicos aí, eu possa ter contribuído de alguma forma para todos vocês, tá? Meu agradecimento aí. É isso aí. Com certeza, pessoal. Bruno. Olha, contribuiu bastante. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ficou encantado, né? Espero que depois o pessoal que assista também comente bastante, né? Quem assistir depois a live gravada. E olha, a gente vai ter outras oportunidades, né? Vamos lá, vamos construindo novos laços aí. Legal. E fiquem atentos lá, o canal do professor Fernando no YouTube, Engenharia Com, C-O-M, Engenharia Com. Vão lá e dê uma olhada também, então daqui a pouquinho o Bruno deve estar aparecendo lá também. Pessoal, muito obrigado. Quinta-feira que vem nós estaremos com o Marco Rosati, se tudo der certo às 19 horas, senão eu aviso, a gente dá uma reguladinha no horário. E aí nós vamos falar um pouquinho também da experiência dele, da trajetória dele e do que ele tem vivenciado lá no metrô com a tuneladora. Gente, muito obrigado. Grande beijo de coração. Posso deixar um comentário aqui, rapidinho. Professor? Dá tempo? Vai lá. 30 segundos. Vocês vão adorar a palestra do Marco. O Marco e eu já fizemos algumas palestras juntos aí. E, assim, é muita experiência. A vivência do Marco também com a parte de túneis, eu duvido que tenha alguém hoje, assim, que tenha tanta experiência que nem ele.
Então eu tenho certeza que vocês vão adorar. Show de bola. Gente, beijão, boa semana, até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.